tenho que pedir pra vocês comentarem, curtirem, compartilhar. Isso é uma coisa que eu vou pegar ainda, vocês vão ver. Eu vou ficar profissional. Eu já vou chegar. Vai ser aquelas entradas de. Vocês vão ver só. Mas enquanto isso ainda não acontece, então vocês comentem o meu vídeo, compartilhem, curtem. E eu tenho certeza que não vai ser longo igual aquele outro vídeo, né? Que foi quase um filme. 40 minutos, ainda bem que ainda vocês assistiram, vocês ficaram, vocês viram até o final. Tem gente que não aguentou realmente, né? 40 minutos. Mas foi de coração, foi sincero. Então eu espero muito que vocês gostem, né? E eu tenho certeza que esse vídeo que eu vou falar hoje vai te ajudar de alguma forma. Gente, vamos lá, né? Como vocês sabem, eu sou cristã, evangélica, né? Nasci numa família evangélica cristã. Porém, de fato, na verdade, eu fui conhecer realmente o evangelho, né? A palavra de Deus mesmo, eu vim conhecer de verdade em 2020. E olha que eu fui batizada em 2016. Mas por que só em 2020? Porque, gente, o rolê foi louco, pra não falar outra coisa. Foi muito assim, tudo muito complicado que eu vivi. Com 16 anos, eu me batizei na Igreja da Graça. Em 2000 e... não me lembro, gente, o ano de fato, mas eu sei que foi com 16 anos. 16 para 17. Me batizei na Igreja da Graça. E me arrependo muito. Não me arrependo de ter me batizado, mas me arrependo da idade, porque eu era muito imatura. Eu não estava completamente assim firmada na fé. Eu não tinha noção do que eu poderia enfrentar ou do que eu ia enfrentar. Eu não tinha noção nenhuma de nada. Eu fui no embalo. Eu ia na igreja, eu frequentava a igreja. E uma vez o pastor falou: "Você quer se batizar?" E eu falei: "Não, eu quero." Eu achei que era o momento, mas me arrependi porque não era o momento, né? Eu poderia ter esperado mais, poderia ter ficado mais madura na fé para poder me batizar. Mas não, fui de cara. E me arrependi, gente, porque foi só o momento de eu me batizar que veio a minha queda, sabe a queda? Era muito imatura. Eu não estava completamente assim firmada na fé. Eu não tinha noção do que eu poderia enfrentar ou do que eu ia enfrentar. Eu não tinha noção nenhuma de nada. Eu fui no embalo. Eu ia na igreja, eu frequentava a igreja. E uma vez o pastor falou: "Você quer se batizar?" E eu falei: "Não, eu quero." Eu achei que era o momento, mas me arrependi porque não era o momento, né? Eu poderia ter esperado mais, poderia ter ficado mais madura na fé para poder me batizar. Mas não, fui de cara. E me arrependi, gente, porque foi só o momento de eu me batizar que veio a minha queda, sabe a queda? Satanás já estava me esperando com um pedaço de... uma bandeja pronta, o jantar pronto, né? E eu caí de boca no jantar. A gente dá risada, gente, mas o negócio foi sinistro, viu? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho desse meu relato, porque é uma história imensa. Se eu for contar realmente pra vocês, detalhe por detalhe, a gente vai ficar aqui uns 3 dias. Mas não. E o que acontece, gente? Quando eu me batizei, logo depois, eu já estava frequentando a igreja, eu tinha cargo dentro da igreja, eu participava de inúmeros eventos que tinha dentro da igreja, eu estava muito envolvida. Então, quando eu não estava trabalhando na escola, eu estava na igreja, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, pensei, falei, não, eu quero trabalhar, eu quero ser independente, eu quero ter meu dinheiro. E comecei a trabalhar com 15 anos, né? E abandonei a escola nessa época, porque, gente, é um conselho que eu dou. Quem tá estudando e trabalhando, quem tá começando naquela época, igual eu comecei, se você tem uma maturidade de conciliar os dois, beleza, o trabalho e o estudo. Agora, se você não tem, ou você se esforça, fica só no estudo e aí depois você trabalha. A não ser que seja que você tenha que fazer os dois. Mas se você não tem essa maturidade, não faça, porque você não vai conseguir se desempenhar 100% no estudo, você vai ficar cansada e óbvio que você vai dar atenção pro trabalho, que é onde você recebe. E foi o que eu fiz. Eu tava muito cansada de ter que ir pra escola e ter que trabalhar, porque eu ia na escola de manhã e à tarde eu trabalhava. Então eu já não tinha mais pique. Então é óbvio que eu ia ficar no trabalho, onde eu tinha dinheiro, onde eu ganhava pra isso, né? E a escola pra mim aquilo era inútil naquela época, eu não tinha muita responsabilidade com isso. Eu falei: "Ah, uma outra hora eu termino."
Óbvio, depois eu tive que estudar, fazer supletivo e tudo mais. Mas foi uma besteira, é uma das coisas que eu me arrependo amargamente, porque se eu pudesse, eu ficaria só trabalhando, só estudando, não trabalharia naquela época. Não trabalharia, eu só estudaria mesmo, só me focaria no estudo, porque depois ia poder, né, surgir o trabalho, eu ia poder trabalhar, mas enfim, gente. Então eu trabalhava e ia pra igreja. Então quando eu não tava no trabalho, eu tava na igreja. E aí, você vai, no trabalho, como era o meu primeiro emprego, você vai criando amizade, vínculos, né? Então, não é vínculos de escola, porque escola, geralmente, as pessoas não saem, somos de menores, né? Então, é só, você vai pra casa de uma amiguinha, aquilo outro. Mas o trabalho, são pessoas, então as pessoas sempre imaginavam que eu era mais velha. As pessoas não imaginavam que eu tinha 15, 16 anos. Então, foi criando aquele vínculo. Ah, não, você não sai, você não passeia, se você trabalha, você tem que sair. E, ai, gente, eu dou risada pra trazer um pouco de leveza, porque o negócio é bem punk mesmo. E aí, o que acontece? Começou a criar esses círculos de amizade. E é igual eu falo pra vocês, é só você se batizar que o negócio acontece. Mas mesmo antes de eu me batizar, eu já tava com umas amizades meio torta, né? Então, era aquela coisa, ah, o que você gosta? E eu, né, sempre fui assim, tive uma queda pelo pagode, gente. Era uma coisa que acho que é uma coisa ainda que eu tento fugir, assim. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Só que eu nunca tinha ido, assim, num pagodão, né? Eu via pela TV, clipe, rádio, né? Naquela época o YouTube não era tão forte, assim. Então era muita música, né? No Google Música lá que a gente ficava ouvindo e tal. E aí, gente, logo depois que eu me batizei, eu criei umas amigas, né? Tive esse círculo de amizade aí. E eu acabei frequentando o meu primeiro party. E ninguém precisa ficar sabendo. E outra, Deus não vai te condenar por isso, não. É só um pagode. Você não vai beber, você não vai fazer nada. Pensei, falei, será? Gente, fui pro pagode. Cheguei lá. Na época, meu pai ainda não era falecido. E tinha um casal de amigos dele muito íntimo, né? Que eles frequentavam a minha casa assim sempre. Na hora que eu cheguei nesse pagode, gente, quem que tava cantando? Era o amigo do meu pai. Ele já sabia que eu era de menor, já me conhecia, né? Olhou pra minha cara, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Eu olhei pra cara dele, aí já fui logo pra esposa dele, né? Falei, oi, tudo bem? Ah, o que você tá fazendo aqui? Falei, ai, vim aqui acompanhar minha amiga, mas eu já tô indo embora, porque não é lugar pra mim, né? Ela, ai, e o seu pai? Eu falei, ai, meu pai tá bem, tá bem, tá tudo bem, né? Mas eu já tô indo embora, viu? Aí ela, ai, porque como que você conseguiu entrar, né? Eu falei, ah, então, não, eu já tô indo embora. Gente, gastei o dinheiro à toa, porque naquela época a gente gastou pra ir, a gente foi de moto, olha que rolê louco, a gente foi de mototáxi, naquela época o mototáxi era caro, a gente foi de mototáxi, a gente pagou o mototáxi pra ir, gastei dinheiro pra comprar roupa, gastei dinheiro pra entrar no pagode, e ainda não fiquei nem 10 minutos, tive que ir embora. Fui embora. Um belo dia, chego em casa da igreja. Olha só, gente. O pai da mentira, né? É Satanás. Cheguei da igreja, em casa. Quem que tava lá jantando na minha casa? O casal que me viu no pagode. Na hora que eles me viram, eu olhei pra cara da mulher dele, tipo assim. Sabe aquela cara de sofrimento? Por favor, não fala nada. Mulher parece que já entende tudo no olhar, né? E aí eu sentei na mesa pra jantar lá com eles, tal. Tava meu pai, minha mãe, todo mundo ali. E aí ele comentou desse lugar que ele foi tocar. E ele ia falar, inclusive eu vi a Paola. Que antes dele falar, eu já dei um cutucão no pé, debaixo da mesa, pra essa moça, pra esposa dele, pra ela se tocar, né? Por favor, não fala nada. E aí ela já pegou no ar ali, né? E ela já pegou, já entrou e já mudou de assunto. Ele já percebeu, né? E aí foi. E aí, gente, foi só ladeira abaixo, porque aí a gente que tá no erro adora contar uma mentirinha, né? E também, igual eu falei pra vocês, a gente começar a querer fazer as coisas certo que parece que não dá. E aí comecei a nunca fui de beber, gente. Nunca fui de beber. Eu não saía pra... o que é pior.
Porque você sair e você fazer as coisas, você ainda põe culpa na bebida. Ah, fulano fez aquilo porque tava bêbada. Ainda é uma desculpa. A pessoa não ia fazer isso em sã consciência. Mas o meu era pior 2 vezes. Porque além de eu não beber, que era pra mim ter vergonha na cara, porque o que eu fazia sã, sem bebida. E era isso, gente. Eu, assim, caí pro mundo de boca, assim, sabe? E ia pra igreja ainda, viu? Bancava santa dentro da igreja. Ninguém nem imaginava o que acontecia comigo fora da igreja. Porque eu fazia uma pose de bonitinha, olha. Eu comprava roupa pra ir pra igreja, comprava roupa pra ir pro pagode. Tão tal que os cropped que eu comprava. Gente, os cropped, né? Cristão pode usar cropped? Eu acho que não, gente. Eu acho que não, porque não condiz muito com a vida que você quer levar. E isso é uma coisa realmente certa, porque as roupas que eu comprava pra ir pra igreja eram umas. E os cropped, o short curto que eu comprava pra sair era outro. E eu tinha vergonha de usar as roupas que eu ia pro pagode no dia a dia, porque eu sabia que aquilo não era roupa adequada pra mim. Mas o que eu fazia? Eu queria exibir, né? Porque é uma coisa, um absurdo, né, gente? Você tá no mundo, parece que você fica mais bonita, né? Nossa, olha, você quer se desviar, você quer pecar doidado, você quer voltar pro mundo, vem uma beleza, surge uma beleza de onde você nem imagina. Você começa a ficar bonita, você começa a ter o corpo bonito, você começa a ficar com a aparência bonita, o cabelo bonito, você fala, nossa, meu Deus, nunca fui tão linda assim. É, Satanás te enganando, né? Na verdade, eu sempre fui bonita, tá, gente? Mas assim, quando eu tava desviada, eu era mais. Tava mais, gente. Parece que era uma coisa, né? Satanás te enganando. E aí, gente, fui indo. E aí, quem falasse pra mim que eu tava errada. Não, eu sou muito nova. Eu mereço curtir. Eu só tenho 17 anos. Eu tenho que curtir minha vida. Eu não tenho filho. Eu tenho que curtir. E curtir, gente. Olha o que eu falei pra você. A gente, pernilongo aqui. Matei o pernilongo. Pernilongo bipicando, gente. E realmente eu curti. Curti. Frequentava lugares que... Hoje, olhando, eu tenho medo até de passar na calçada. Gente, pelo amor de Deus. Ai, você frequentava cabaré, Paula? Não, não frequentava cabaré, gente. Pelo amor, nada contra quem frequenta, tá, gente? Mas não vai achar que eu frequentava cabaré, pelo amor de Deus, gente. Quando eu falo que eu frequentava lugares, a pessoa, ai, nossa, já pronto. Não, nada a ver, gente. Os lugares que eu os lugares que eu frequentava eram lugares piores, assim, em questão de lugar assim de você falar, pô, o que você tá fazendo aí, irmã? É bem isso. E aí foi indo, gente. Foi indo a minha queda, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu tinha um hábito muito de mentir da onde eu tava. Se fulano me falasse que eu tava lá, eu falava que eu tava em outro lugar. E fui. E é o que eu falei, Satanás vai deitando e rolando em você. Engravidei com os meus 19 anos, não estava casada. E aí foi, acho que foi o ápice da minha queda, entre aspas. Sou muito grata pelo meu filho, pelos meus filhos, porque de tudo isso que eu vivi, o que salvou foram os meus filhos. Mas eu não tava pronta, né? E até porque dentro da igreja, como eu ainda frequentava a igreja, e o pastor nem imaginava o que acontecia comigo, quando eu descobri que eu tava grávida, foi um choque. Porque quando você se batiza, né, você é cristã, assim, evangélica, você tem o hábito, né, a pessoa certa, né, de você só, né, praticar, né, atos depois do casamento, né, você fica ali esperando o seu noivo, o seu varão. E eu fui atrás do varão, engravidei, né, não era pra mim ter engravidado, engravidei. E aí pronto, aí que eu já não voltei pra igreja mesmo. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha, né, falei, pô, pessoal achando que eu fazia as coisas certas e agora eu pareço grávida. O que eles vão falar de mim? E realmente, gente, quando a gente peca assim dessa forma, a gente tem muita vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de voltar pra igreja, porque os piores julgamentos, eles não vêm de pessoas de fora. Ele vem de pessoas de dentro da igreja. As pessoas que vão te julgar, que vão apontar o dedo na sua cara, que vão falar de você, que vão meter o pau em você, são as pessoas que estão dentro da igreja, sentada lá, dentro da igreja. Não generalizando, tem pessoas e pessoas. Mas a maioria dos piores julgamentos são de pessoas frequentes na igreja, de pastores, gente que tá dentro da igreja, sabe? Que vai te julgar, que vai apontar o dedo, que vai meter o pau em você, é as pessoas que estão dentro da igreja. Tudo bem, a gente comete erros, a gente peca, sim, a gente peca, a gente comete erros. Mas não dá o direito das pessoas julgarem você. Eu fui muito julgada por gente dentro da igreja. Nossa, você engravidou. Nossa, aquilo outro. Você não vale nada. Você é aquilo outro. E isso criou uma armadura que eu não queria frequentar a igreja. Eu fiquei com raiva da igreja. Eu fiquei com raiva das pessoas da igreja. Isso fez com que eu me desviasse ainda mais, porque eu não tinha vontade de voltar para a igreja. Eu estava completamente desanimada.
pô, as pessoas, em vez de me ajudarem, né? Eu sei que eu errei, pequei, tudo bem, gente, não queria que ninguém me esperasse com um ramalhete de flores, mas que as pessoas entendessem, né? Não, as pessoas só julgavam, só apedrejavam. E aí eu fui pegando raiva e fui ficando cada vez mais distante da igreja. Engravidei, tive meu filho, graças a Deus, casei, depois eu me separei, me divorciei, e aí veio o novo julgamento da igreja. Nossa, divorciada, mãe solteira. E aí fui pegando ranço da igreja, gente. Não de Deus, da igreja. Porque quantas vezes eu ia pra igreja depois de separada e as pessoas não olhavam na minha cara, as pessoas não falavam comigo. Porque, nossa, essa daí não deu certo na vida. Essa daí já teve filho novo, agora se divorciou, casou fora da igreja. Ah, isso, aquilo, outro. Nossa, não vale nada. Então, gente, eu fui pegando bloqueio com as pessoas da igreja, fui pegando raiva, eu não queria mais. Quando eu ficava com cara feia, porque eu já sabia que as pessoas iam olhar e as pessoas vinham de propósito. Nossa, mas por que você se separou? Mas por que aconteceu isso? Nossa, como que você vai fazer para criar seu filho sozinha? Ah, por que isso? Por que aquilo outro? Era como se fosse um pecado eu ter me divorciado. Era como se fosse um pecado eu estar frequentando a igreja divorciada. E literalmente eu me joguei pro mundo. Eu ia assim, frequentava a igreja, mas eu ia por ir, gente. Eu ia porque na minha cabeça, se eu fosse, eu tava agradando Deus de alguma forma. Então eu ia, mas eu não prestava atenção em nada. Eu não via a hora de sair da igreja. Mas eu ia, era como se na minha cabeça não fosse pra jatear Deus. E aí, gente, eu fui parando de ir aos poucos, fui parando, fui parando. E até que, literalmente, eu fiquei um bom tempo sem ir. Eu visitava, assim, às vezes eu ia, visitava, tal. Ia, tirava uma foto, visitava, via as pessoas. Mas logo vinham as pessoas julgando, as pessoas viam também o que eu fazia, porque eu postava muito na internet se eu ia sair pra um lugar, pra um pagode. Porque depois eu voltei pro pagode, viu, gente? Não parei, não, eu voltei. Só que eu já não ia com tanta frequência, porque eu já estava com filho, né, tal. E eu não tinha muito costume de deixar meu filho com as pessoas. Então, o que eu fazia? Pagava alguém de confiança para que essa pessoa ficasse com meu filho. Porque pagando, a pessoa não ia palpitar, né? Eu ia me sentir menos pior na minha cabeça. Mas eu não ia com tanta frequência. Mas eu, mesmo assim, eu saía. Então, eu fui abandonando a igreja, fui deixando de ir pra igreja, né? E pecando adoidado, né? Assim, adoidado mesmo. Logo no meu processo de divórcio, assim, um pouquinho antes de eu me divorciar, eu perdi meu pai para suicídio, né? Que é uma coisa que eu vou explicar, vou contar para vocês, que é um negócio ainda que me causa muita dor. Eu superei já esse ponto, mas eu não gosto de tocar nesse assunto porque me traz muita tristeza. Porque eu tinha um vínculo muito grande com meu pai, nós éramos melhores amigos, eu compartilhava tudo com ele compartilhava tudo comigo, e a gente era bem assim próximos. Então a morte dele foi muito trágica na minha vida, que foi também um dos motivos de eu ter entrado nesse mundo obscuro da depressão, porque se você tem algo assim na família, eu já tinha passado por uma outra morte assim da minha família e depois eu passei pelo meu pai e consequentemente esse trauma, esse espírito imundo que hoje ele não está mais sobre mim, sobre a minha família, mas ele tentou sim me assolar por anos, né? Igual eu falei pra vocês, na minha depressão desencadeou muita coisa depois da morte do meu pai. Então, assim, eu tinha perdido meu pai, eu tinha me separado. Então, literalmente, o que eu tinha pra suprir os meus pensamentos era o mundo. Era os amigos, os verdadeiros amigos, os falsos, né? Que são aquelas pessoas que vêm, não, pode contar comigo, mas você precisa sair, você precisa curtir, você precisa namorar, você é muito nova, você é muito bonita pra você ficar aí sofrendo. E eu caí de boca no mundo, gente. E até a pandemia aparecer foi. Até a pandemia, antes da pandemia, igual eu falei pra vocês, eu não tinha tido esse meu encontro com Deus. Não tinha. Eu me batizei na empolgação. Eu frequentava a igreja, eu orava, eu sentia o Espírito Santo de Deus comigo porque eu sentia na oração, né? Mas assim, de ter aquele encontro, de você ter o primeiro amor, isso foi só na pandemia. Que foi quando eu tive o choque mesmo, sabe? De passar por tudo aquilo. A pandemia, gente, foi que tudo aconteceu. Porque, igual eu falei pra vocês, eu já carregava muitos traumas da infância. Traumas de beleza, de imperfeição. Igual eu falei pra vocês, eu na escola foi onde me gerou 90% de transtorno. Na escola eles faziam todos os tipos de piada comigo. Para vocês terem uma noção, teve uma época que eu fui considerada a menina mais feia da sala. Eu ganhei esse título. E eu estudava numa escola evangélica, tá? Para vocês terem uma noção. Eu estudava numa escola cristã. E nessa escola cristã em qual eu estudava, eu recebi esse título de menina mais feia da sala. Então eu tinha pavor de ir pra escola. Eu ia porque eu era obrigada.
No terceiro ano do ensino médio, eu frequentava uma escola particular da minha cidade. E eu lembro que uma menina, ela tinha me ofendido demais. Assim, ela passou de todos os limites. A gente tava lá, todo mundo interagindo. E aquela escola foi a pior escola que eu estudei. Não foi a cristã, foi uma outra. E ali na sala, a gente tava tendo aula de história. E a gente estava estudando sobre o pessoal negro, né? Sobre a história da escravidão, tudo aquilo outro. Gente, eu sou uma pessoa da pele negra, só que eu não fico com muito mimimi. O racismo existe? Ele existe, né? Eu já passei por isso. O preconceito existe, existe. Mas a gente tem que lutar contra, não ficar colocando mimimi em cima disso. Então eu sou uma pessoa hoje que sim, eu luto contra, mas eu não me apoio nessa causa, tá? Mas naquela época, o que acontece? Estudava sobre isso. Hoje estuda nas escolas também, mas naquela época era muito mais. E ali, estudando na aula de história tal, ela tinha esse costume de ficar fazendo brincadeira de mau gosto comigo. No terceiro ano do ensino médio. E o que acontece? Eu, ali na brincadeira ali e tal, eles, né, porque eu não estava brincando, ela pegou e fez um comentário que ali no filme, onde estava uma família ali no navio sendo transportado, ela comentou: "Ah, falta a família da Paola. Ela, a mãe dela e o irmão dela". E eu já tava cansada, gente. Eu já tava cansada de ter aquele tipo de comentário, sabe? Todo mundo dava risada, todo mundo. Não tinha graça, né? Era uma coisa assim que não tinha graça. Hoje eu falo numa boa, porque quando eu falava disso eu chorava. E eu lembro que aquele dia eu peguei a carteira, com tanta raiva, eu peguei a carteira e arremessei a carteira na cabeça dela, pra acertar ela. Óbvio, gente, eu não me alegro, não me orgulho disso. Não me orgulho. Não me orgulho porque hoje eu não faria isso. Mas vocês entendem hoje por que a gente vê tanta morte em escola? É por conta disso, é bullying. E no meu caso, além de ser bullying, era o preconceito, era o racismo, porque naquela época a gente falava para a professora meio que não dava muita importância, né? E eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava, 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 chorava. E no outro dia eu ia para a escola de novo e ficava sozinha. Eu tinha uma amiga na escola, que quando essa amiga faltava, ela é minha amiga até hoje. Quando ela faltava, era o pior dia da minha vida, porque era o dia que eu sabia que eu ia sofrer, que eles iam tacar as coisas em mim, que eles iam me xingar, que aquilo, e eu tinha muita vergonha de me expressar. E eu lembro que eu arremessei a carteira nela, assim. Joguei a carteira, acertou, machucou. E eu fui obrigada a ser expulsa da escola. Minha mãe, na época, foi chamada na escola, meu pai. E eu fui obrigada a levar uma advertência. Eu não lembro se eu fui expulsa ou se eu levei uma advertência de expulsão. Eu fui expulsa, fui, mas eu cometi um ato horrível, cometi. Mas ninguém sabia o que eu já estava passando dentro daquela escola. Ninguém imaginava. Então eu ainda fui convidada a retirar da escola. E aí eu fiquei com raiva, com trauma e não quis mais em escola nenhuma, né? Só uma observação disso, né? Então eu passei a minha vida com isso, com esse trauma de não me amar, de não me aceitar, de não me achar bonita, de achar que eu era a menina mais feia do mundo. Se algum homem se interessasse por mim, eu achava que ele tava ficando louco, eu pensava que ele tava bêbado, porque como que alguém ia se interessar por uma menina, por uma mulher que já foi a menina mais feia da escola? Então isso, gente, me assombrou por muito tempo e trouxe vários outros tipos de problema, né? Essa fase de aceitação, de você não se aceitar, de você não se amar, de você achar que você não vale nada, de você não ter perspectiva de vida nenhuma sobre você, de você ser uma mulher insegura. Muito, gente. E aí depois teve a morte do meu pai, teve uma outra morte também que foi a mesma coisa. E aí depois teve a minha separação. Então, literalmente, eu não sabia administrar tudo que eu tava passando. Foi a minha gravidez precoce, porque com 19 anos eu tava grávida, não tinha noção nenhuma da vida. Então, isso tudo se voltou contra mim. Sem contar as coisas que eu fazia nesse meio tempo, né? Eu ficava perdida. Então, se você chegasse em mim e falasse assim, ó, faz essa oração aqui, eu não me perguntava nem de religião que era, que você vai se sentir melhor. Então, às vezes eu tava orando para coisas contrárias da minha fé e eu tava ali só pra buscar uma paz, um acalento pra mim, sabe? Uma paz mesmo. E na pandemia tudo isso se voltou contra mim. Então, tal, gente, que quando começou a pandemia, eu lembro que
eu sozinha, falei pra Deus que eu não queria ficar sem ter nada pra me preocupar, que eu não queria ficar em casa com o tempo ocioso, porque se eu fosse ficar em casa sem ter nada pra me preocupar, sem ter nada pra fazer, eu ia entrar numa depressão horrível e isso ia acabar comigo. Então eu tinha que ter coisas pra fazer pra eu não ter tempo pra pensar. E como eu trabalhava nessa época na pandemia em cosmético, beleza, maquiagem, essas coisas, eu vendia, né? Então eu sempre estava muito bem arrumada. Então na pandemia, quando tudo parou, foi a primeira coisa que foi atingida foi essa área. Então a gente ficou sem trabalhar, então eu não tinha mais lugares para ir, para me maquiar. E eu também fazia bastante trabalho, fazia maquiagem. Então, fora o meu trabalho, que eu trabalhava integral, chegava em casa, às vezes eu tinha 3, 4 clientes. Já chegou de eu ter 4 clientes para atender depois do meu expediente em casa. Então, eu sempre estava com a vida corrida. E na pandemia parou tudo. Não tinha mais maquiagem, não tinha mais trabalho, não tinha nada. Foi onde os meus pensamentos me assombraram e fizeram com que eu tivesse as minhas tentativas de morte, né? Igual eu falei pra vocês. Tentei já morrer diversas vezes, de várias formas, né? Só que Deus, em infinita misericórdia, não permitiu. E tudo aquilo se voltou contra mim. Então eu tive que administrar tudo aquilo lá de uma vez só, né? Todo o trauma do meu casamento, todo o trauma da partida do meu pai, todo o trauma de tudo, da minha infância, de tudo, gente. E aí mesmo que eu me afastei, literalmente, da igreja. Eu comecei a sentir raiva da igreja. Comecei a sentir raiva das pessoas que vinham falar de Deus pra mim. As pessoas falavam de Deus, eu dava risada, eu caçoava. Eu falava assim, ai, se realmente Deus me amasse, Ele não ia deixar eu passar por tudo isso, né? Eu nem imaginava, né, gente, que eu ia sofrer. Mas graças a Deus, hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque quando Deus ele quer te mostrar algo, que ele quer falar algo pra você, ele vai usar pessoas sim, mas ele vai falar diretamente com você, de alguma forma. E Deus, ele sempre falou comigo através de sonho. E eu tive um sonho terrível, terrível, terrível. Naquele sonho, era um sonho, eu não vou entrar em detalhes, mas foi um sonho de morte, que existia algo que queria me matar. E eu já não dormia mais, gente. Eu não dormia nesse tempo da pandemia. Eu lembro que eu passava a madrugada inteirinha, claro, escrevendo carta, porque o meu plano era assim, morrer. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu quero morrer, eu não tenho perspectiva de vida, não quero ficar viva, eu quero morrer. Não sou uma boa filha, não sou uma boa mãe, não sou uma boa irmã, não sou nada. Eu sou a pior pessoa que existe no mundo. Eu não mereço estar nesse mundo. Era esse pensamento que eu tinha. Eu sou um lixo de pessoa. Então eu ficava planejando a minha morte. Eu tinha um caderno que eu ficava escrevendo como eu ia morrer, que horas eu ia morrer, de que forma eu ia morrer. E, e eu ficava fazendo isso, passando a madrugada em claro, criando coragem, né? Porque para você fazer isso você tem que ter muita coragem. Ao mesmo tempo que você é um covarde, né, que você não pensa, que você não tem o direito de acabar com a sua vida, porque Deus é quem decide, você também tem que ter coragem. Então eu ficava imaginando o dia e a hora, né? Tentava muitas das vezes aparecer alguém, surgir alguém. Então eu ficava ali, gente, protelando. Então eu não dormia, né? Parecia um zumbi. Ficava num quarto escuro. Eu lembro que eu acordava, comia, nem dava comida pro meu filho. Quem tava cuidando do meu filho nessa época era meu irmão e minha mãe, que eles davam comida para ele, porque eu só ficava trancada no quarto escuro. E se eu fosse para a igreja, ninguém perguntava, na época, ninguém sequer chegava em mim na igreja que eu frequentava e perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, se eu estava precisando de ajuda. E eu já tinha exposto que eu estava precisando de ajuda. E aí eu fui embora, né, daqui de Bauru, fui para Araraquara, ficar lá com a minha irmã, que ela, né, ali era a pessoa que mais no momento poderia me ajudar, né, espiritualmente, igual eu falei pra vocês. Eu não procurei ajuda de psicólogo, foi espiritual, porque é espiritual, gente. Problemas de depressão é espiritual, porque Satanás, ele quer uma coisa que eu tenho certeza, que é uma coisa que já me falaram isso, é que ele quer acabar com a minha vida, ele quer. E eu falei pra Deus, falei, ó, Deus, eu não tenho mais moral nenhuma pra falar, pra pedir nada. Eu sei que eu já pequei muito, eu sei que eu já errei muito, só que eu preciso de ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Porque eu não tenho mais força pra viver. Eu não tenho mais vontade de viver. E eu frequentei essa igreja. E aí na hora que eu cheguei dentro da igreja,
a palavra foi diretamente para mim, sobre depressão, sobre morte, e que eu deveria ir embora. Se aparecesse uma oportunidade qual alguém fosse chamasse eu para ir embora, que eu deveria ir embora. E isso tinha acontecido, porque antes disso acontecer, lá em Araraquara, numa outra igreja que eu frequentei, a pastora de lá tinha comentado que eu deveria ir embora, né? Que eu deveria tirar esse tempo para ir embora, que ia ser essencial para mim. Então, na hora que eu cheguei nessa igreja, que o pastor falou diretamente comigo, eu não tinha falado nada para ele, não tinha contado nada. E ele disse sobre isso, que se alguém tivesse feito algum convite para que eu fosse embora daqui, era para mim sem pensar duas vezes. Porque se eu continuasse aqui, eu não ia aguentar. E realmente, gente, porque aqui era onde tudo aconteceu comigo. Tudo de ruim aconteceu aqui. Tinha acontecido em Bauru naquela época. Então eu precisava sim me retirar. E foi na onde eu tive essa confirmação e fui embora. Só que a gente pensa, né? Você vai embora, os problemas vão com você. Eles vão e pior ainda. Porque você muda de cidade, mas você não muda de pessoa, não muda de problema. Os problemas vão com você sim. Então eu fui sim embora. E chegou lá, gente, se em Bauru já tava pior, em Araraquara ficou 3 vezes mais. Porque é o que eu falo. Nada contra quem não acredita, quem tem outra fé. Mas o mundo espiritual, gente, ele existe. Eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso aqui, porque vai muito além, né? Mas eu preciso sim falar pra vocês que o mundo espiritual existe. E eu via coisas assim que em sã consciência, talvez, se alguém for ver, vai dizer que é coisa da cabeça ou que você tá ficando louco. E eu tinha medo de compartilhar isso com as pessoas, porque eu falava assim, gente, se eu falar isso que eu tô passando, que eu tô vendo pra alguém, a pessoa vai me chamar de louca. A pessoa vai falar que eu não tenho, que eu não tô batendo bem, que eu tô com problema, que eu tô ficando louca, as pessoas vão dizer que eu não vou dar conta de criar meu filho. Só que o mundo espiritual, gente, ele existe. E graças a Deus, a gente tem que dar graças da gente não poder ver o mundo espiritual. Um pastor amigo da minha família sempre falou: se a gente tivesse o discernimento, se Deus desse a visão pra gente de ver o mundo espiritual, a gente não pecava como a gente peca. A gente ia pensar 10 vezes antes de pecar. Porque a gente não tem noção de como é sujo, né? Como Satanás é sujo. Eu sentia uma pressão, gente, na minha cabeça, de chegar a bater a cabeça na parede. A minha cabeça parecia que ela ia quebrar. Aqui tudo fechava assim pra mim, ficava escuro, era uma pressão, assim como se alguém tivesse puxando a minha cabeça. E era tanto assim que eu batia minha cabeça na parede, naquele de tirar aquilo que eu tinha, que eu sentia, sabe? E eu saía gritando, eu gritava, eu ficava desesperada, era como se era pedindo para Deus arrancar aquilo que eu sentia, mas eu não sabia expressar, eu não sabia orar. Por quê? Porque eu nunca tive esse encontro com Deus. Foi tudo na empolgação. Se realmente eu tivesse tido esse encontro com Deus lá atrás, quando eu fui batizada, eu ia saber relevar essa situação, aprender a lidar com essa situação. Mas como eu não tive esse encontro com Deus, então eu fiquei perdida. E eu tive esse sonho, que literalmente que eu ia morrer. E eu já tinha tido esse alerta, né? Que Satanás estava querendo me levar. Ele estava quase conseguindo, porque eu estava me entregando. Eu já cheguei a falar que eu não queria mais, que ele poderia me levar. E toda vez, gente, que eu tentava um ato de morte, ou aparecia alguém, era incrível. Ou meu telefone tocava, ou acontecia alguma coisa. Teve uma das vezes, que eu tava ali naquele desespero, quase atingindo, né? E meu telefone mandaram uma mensagem, uma amiga que eu nem tinha muito contato, ela mandou uma mensagem para mim, um versículo, né? Não me lembro o versículo, mas era dizendo para eu ter fé, ter calma, que tudo aquilo iria passar. Mas assim, foi na hora, gente. Na hora, assim, da loucura, e eu nem tinha contato com ela. Da outra vez, a minha irmã apareceu do nada. Do nada, assim. Ela apareceu do nada. Então, foi obra do acaso? Não foi obra do acaso. Foi Deus. Deus permitindo que isso não acontecesse. Porque é o que eu falo. Quem morre, quem tem promessa não morre. E isso é real.
Então, quando eu fui para Araraquara, só piorou minha situação. Só piorou. Eu não queria frequentar, eu tinha vergonha de frequentar a igreja. Era como se todo mundo soubesse tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha feito. Ele é o inimigo acusando, sabe? Você, de olha, você fez isso, você fez aquilo, você não merece, você não é digna. E eu via vulto, eu escutava gente falando, eu escutava nitidamente, gente, Satanás no meu ouvido falando que eu não ia aguentar, que eu ia morrer. E era nesses atos de loucura que eu tinha. Só eu e Deus e a minha irmã sabemos a dificuldade que foi, gente, a dificuldade. Sabe? O desespero que era. Eu choro, mas hoje eu choro de gratidão, mas eu falo dela porque ela foi a pessoa que teve ali comigo, sabe? Que fazia jejum, ela jejuava. Quantas vezes ela já não jejuou pela minha vida e ela passava mal no jejum? Ela chegava a vomitar sangue toda vez que ela jejuava por mim, uma das vezes que ela jejuou, e ela tava ali comigo, sabe? Constantemente. Orava, a gente acordava de manhã, ela fazia devocional comigo. E e é uma fúria tão grande de Satanás que ele queria me levar de todas as formas. E eu me entregava, eu não tinha mais. Teve uma vez que eu falei pra ela, eu falei, não adianta você ficar insistindo porque eu sou projeto falido. De todos os filhos, de todos nós, assim, de irmãos, de filho da minha mãe, eu sou a que deu errado, não adianta. Você vai ficar orando, buscando, intercedendo pela minha vida à toa, porque eu sou um projeto falido. Mas era Satanás falando isso na minha boca, porque eu jamais iria falar isso. E aí, gente, foi uma luta. 8 meses de luta, sabe? De luta, de luta. E eu, como eu tinha falado pra vocês, eu tinha raspado a minha cabeça, então ainda tinha esse problema, porque eu tinha vergonha de ir pra igreja com o cabelo raspado. E era uma loucura, gente, era uma loucura. Eu tentava me machucar, eu tentava amenizar isso. E quem olhasse pra mim de fora falasse assim, pô, mas a Paola tá sofrendo tudo isso? Ela faz os outros rir aí 24 horas, maior palhaça da família. Gente, eu fazia isso. Mas eu falo que esse meu dom, né, de trazer alegria, como as pessoas falam, é algo que eu fazia quando eu tava mais sofrendo. Quando eu fazia as pessoas darem risada, que eu fazia as palhaçadas, aquelas micagem que eu fazia, foi quando eu tava mais precisando de ajuda. Então, eu não queria que as pessoas sofressem como eu tava sofrendo. Então, eu fazia ao contrário, eu fazia as pessoas rirem. Porque pra mim aquilo era um alívio. Eu me sentia útil. Pô, eu não posso servir pra nada, mas eu tô trazendo alegria pra pessoa. Então, isso, gente, foi muito difícil pra mim. Todo esse processo, né? E foi um trabalho de formiguinha, porque eu fui indo aos poucos, eu fui me entregando, eu fui buscando, fui me arrependendo, fiz uma oração de confissão, confessei para Deus. Eu cheguei nessa pastora lá e eu sentia, sabe quando você quer botar para fora, você quer falar tudo que você fez? Parece que aquele negócio tava me paralisando, tava me matando, eu precisava falar. Eu cheguei nela, falei assim: "A senhora pode me ouvir? Eu quero contar tudo que eu fiz. Acho que desde quando eu nasci até hoje eu contei. Muita coisa eu fiquei com vergonha de poder compartilhar com ela, porque eu falei, meu, ela vai me achar a pessoa mais. Não vai querer nem olhar na minha cara mais. Mas ela era ungida de Deus, então Deus preparou ela para aquilo, né? E teve esse meu processo de libertação que a gente precisa passar, gente, pelo processo de libertação. Eu falo, Satanás é tão sujo, que quando era culto de libertação em qualquer igreja que eu ia, ou eu ia embora, eu disfarçava e ia embora, ou se não, quando alguém intercedia, vinha colocar a mão na minha cabeça, eu pensava em outra coisa, porque eu morria de medo de ter oração de libertação, de ter alguma coisa. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu morria de medo de colocar aquilo, de as pessoas verem, sabe? Eu morria de medo. E isso, gente, era muito extenso, porque antes disso acontecer, dentro de todos os pecados, tem esse negócio de nós que somos cristãos, né? Depois que eu me separei, eu tinha esse desejo de ficar com pessoas, né? Então, assim, eu saía, beijava mesmo, eu saía com fulano, saía com Beltrano, sabe? Eu não tava nem aí, eu saía mesmo.
E era aquele ego, porque era o ápice da minha beleza. Então as pessoas falavam tudo aquilo que eu queria escutar. Nossa, como você tá bonita, como você tá isso, como você tá aquilo. Isso é um espírito ruim, gente, porque Deus ele não criou a gente pra cada dia sair ficando com o outro. Deus ele não criou a gente assim. Deus ele criou a gente, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não tinha nem cuidado nenhum, sabe? Cada dia eu tava indo, ficando com um, ficando com alguém, e eu não tinha noção nenhuma. Eu tava nem aí, se exploda. E passei por tudo isso, por todo esse meu processo. Foram inúmeras tentativas de recuar mesmo, de querer não frequentar a igreja. Às vezes eu ia na igreja, gente, obrigada. A minha irmã me obrigava. Teve uma vez, um domingo, ela falava assim pra mim: ó, tal hora eu vou passar aí pra te buscar, pra ir pra igreja. E eu olhava pra cara dela e falava assim: hoje eu não vou. Nem adianta você vir aqui. Só que eu falo, gente, é muito essencial você ter pessoas assim do seu lado. Por isso que eu falo que ela foi a peça fundamental pra mim, porque ela fazia o papel, ela tava fazendo o papel de mãe, o papel de irmã, de obreira, de tudo. Porque ela chegava no horário do culto, ela me levava à força. A força, gente, a força. Ela é mais velha que eu. Teve um dia que ela me bateu, gente. Ela me bateu. Eu fiquei revoltada, né? Falei, pô, apanhando agora com 20 e poucos anos de idade? Sim, gente, mas eu entendo o desespero dela de salvar minha vida, né? E graças à oração de toda a minha família, mas ao incentivo dela, eu consegui passar por isso. Então, assim, ela me levava força, sabe? Eu ia chorando às vezes, eu ia gritando dentro do carro, não quero ir, eu não vou, o que eu vou? Mas ela fazia esse papel e eu ia, gente. E todas as vezes que ela me levava força, era onde eu mais saía de lá edificada. Passei por tudo isso, graças a Deus eu me libertei disso, né? Não é fácil, por isso que eu falo pra vocês, é uma luta. Igual eu falei, eu quis mesmo desistir do canal, porque eu falei, eu não vou ficar compartilhando tudo isso que eu passei, as pessoas vão dar risada de mim, as pessoas não vão me levar a sério, as pessoas vão falar, pô, essa louca aí. Mas, gente, tudo tem um jeito, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Deus, ele não faz você passar por tudo isso à toa. E hoje eu creio que tudo isso que eu passei, que ainda não é tudo, que eu tenho coisas assim, detalhes, se eu for falar pra vocês, a gente vai ficar horas aqui falando, é muito mais, vai muito mais além do que essa história que eu contei pra vocês. Então, eu já escutei, gente, o pessoal fala assim: nossa, seu pai morreu assim? Você sabe que você é a próxima, né? Com essa história aí que você tem, com tudo isso que você passou, sabe? Da pessoa decretar isso pra sua vida, mas eu repreendei em nome de Jesus. Esse espírito de morte, ele já foi quebrado, ele não assombra, não me assombra mais, ele não sobrevive mais na minha família. E não é hereditário. As pessoas têm, ai, mas é hereditário. Não é hereditário se você permite que seja hereditário. Não é hereditário. Eu já quebrei isso, eu já anulei isso, daí não tem mais poder sobre a minha vida, não tem mais poder sobre a minha família e não tem mais poder sobre você. Às vezes você tá aí achando que você é um nada, que você é um lixo. Desculpa perdendo a palavra, que você é um bosta, que é isso que eu falava, né? Que eu decretava isso pra mim. Você acha que você não tem mais saída, você acha que você se desviou, que Deus não te ama mais. Às vezes sim acontece de você voltar pra igreja, as pessoas lá sentadas, orando, as pessoas perfeitas, sabe, da igreja, que julga, que vão lá nos comentários e mete o pau em você e casca o pau. Ah, porque você isso, porque aquilo outro. Você se sente mal? Não se sinta mal. Você tem saída, você tem jeito. Você não é aquilo que Satanás fala que você é. Às vezes Satanás fala que você é feia, que você é isso, que você não é linda, que seu casamento não deu certo porque você fracassou. É tudo mentira, é tudo mentira. Se seu casamento não deu certo, tudo bem, não deu certo, não era para ter dado, ou você não se esforçou, passou, não fica trazendo isso para sua vida. Se você errou, se você pecou, você pecou. Se você confessou e pediu perdão para Deus, Deus ele já perdoou. Uma coisa que eu não entendi era isso. Eu falava assim, eu ficava remoendo os meus pecados. E Deus, se você pedir perdão hoje, Deus ele não lembra o que você fez ontem. É óbvio, gente. Tem consequência, todo pecado gera consequência. Eu tive que colher as consequências. E isso até agravou, assim, por um tempo, porque depois que eu me libertei disso, que eu voltei para minha cidade, aqui para Bauru, eu voltei precoce, porque não era para mim ter voltado, era para mim ter continuado lá, mas eu voltei e caí de novo, só que dessa vez eu caí pior.
Se naquela vez lá de Araraquara já tava ruim, quando eu voltei pra Bauru, que eu quis voltar por vontade própria, eu falei, Satanás já tava me esperando de braço aberto aqui, porque eu não estava bem ainda 100% pra voltar. E aí foi a minha queda. E aí, literalmente, foi aonde eu já nem ia mais na igreja. Já abandonei a igreja de vez. Já abandonei e era... Saía, trabalhava, saía. Tomava remédio pra dormir, pra não ter que ficar pensando besteira. Trabalhava, saía. Então, eu sempre tava assim. Quando eu ficava consciente, que eu tava em casa consciente, assim, assistindo uma televisão, que eu já via que eu ia começar a pensar, eu já arrumava alguma coisa pra me fazer. E aí aconteceu tudo isso e dia 13 de abril de 2022, dia 13, não, é dia 13, não, dia 12 de abril, não, dia 13 de abril de 2022, foi a última vez que eu tentei meu suicídio, a última vez, meu não, que eu tentei o suicídio. Eu tinha recebido uma notícia completamente trágica, né? Eu tava muito mal, eu tinha perdido o trabalho, perdido o emprego, onde eu tava super estável financeiramente, só financeiramente que eu tava estável, porque o resto tava tudo instável. Eu tinha perdido esse emprego, tinha recebido outras notícias, e aí foi esse dia. Ele, se eu não me engano, era aniversário da minha mãe e era aniversário de casamento do meu irmão. Pra você ver, né? Olha a data que as coisas acontecem. E, gente, eu na janela do meu quarto, ali, com um fio de sandália. Eu tinha uma sandália de amarrar, eu peguei o fio da sandália e fiquei ali na janela. Só esperando a vontade, a coragem. Só que naquele dia, gente, eu peguei no sono. Vocês acreditam? Eu peguei no sono, eu dormi. De tanto que eu chorei, de tanto que eu gritei, eu gritava. Eu pegava assim, eu gritava, eu esmurrava, eu gritava pedindo socorro, eu gritava. E eu lembro que na frente ali da onde eu tava, ali na janela, tinha um quadro com toda a minha família. Sabe um quadro que tem foto de todo mundo junto? Toda a minha família, assim. Eu não tinha minha bebezinha ainda, eu tinha só meu filho. Então tinha a foto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus primos. Tinha foto de toda a minha família. E eu taquei aquele quadro no chão. Porque ficar vendo aquilo ali pra mim me fazia mal. Era como se Deus mostrasse pra mim que eu tinha jeito, que a minha família tava ali, mas eu não queria ver. Então, eu fiquei ali, gente. Eu chorava, eu me machucava, eu gritava e eu dormi. Simplesmente eu dormi, gente. Eu poderia ter morrido. Vocês têm noção disso? Com o negócio no pescoço, eu poderia ter morrido. Mas eu não morri. Eu fiquei ali, sabe? E eu dormi. E eu dormi a tarde inteirinha. Dormi, apaguei, gente. E eu não tava com sono. Eu simplesmente dormi. E eu lembro que na hora que eu acordei com meu irmão batendo na janela. Me procurando, batendo na janela. Paula. A gente morava um do lado do outro. E ele veio, ele já entrou, e ele viu eu ali, e ele, não sei se ele percebeu, mas a intenção dele foi levar eu pra casa dele. E aí eu já fui, e ali era como se eu já tivesse me arrependido de ter feito aquilo. Mas eu dormi. Então assim, eu falei, meu Deus, eu não morri por Deus. Porque eu poderia... Gente, eu poderia ter... Vocês têm noção disso? Eu poderia ter morrido. E eu não morri. E ali, na hora que eu fui ali, que eu... Teve uma confraternizaçãozinha, né? Pra comemorar o aniversário da minha mãe e o aniversário de casamento deles. E ali, todo mundo animado, tal, música. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente... Porque quando você sai daquele estágio maligno, porque é uma coisa maligna, você acorda, você fala assim, nossa... Você sai, você fala assim, o que eu ia fazer da minha vida? E naquele desespero meu, naquele dia, antes de eu dormir, né, de eu ter pegado no sono, eu falei pra Deus que eu não tinha serventia nenhuma. Falei, eu não tenho serventia nenhuma, eu sou um nada, eu sou um lixo, eu não tenho serventia nenhuma. Pra que eu sirvo? Pra quê? Eu só sirvo pra trabalhar, pra pagar conta, não sirvo mais pra nada, não tenho serventia nenhuma. Já era. Pra que Deus me criou? E 2 meses após, eu descobri minha gravidez da Pérola. E logo quando eu descobri que eu tava grávida, me veio esse dia na cabeça. E aí eu pensei, falei assim, gente, mas como que Deus vai me dar um filho no meio desse turbilhão que eu tô passando?
tô quase morrendo, não tenho vontade de viver. Gente, eu tive 8 acidentes de moto. 8 acidentes de moto. De cair toda hora, eu caía toda hora. Ah, mas é porque você era ruim de volante? Não, eu não era, gente. Eu caía assim, de bater o carro, bater de frente comigo e o motorista falar assim, eu não sei como que você não morreu. Quantas vezes eu não caí, não sofri acidente? Uma vez eu fui de ambulância pro pronto-socorro. O cara da ambulância falando comigo, falou, moça, você tem noção que se tivesse um carro de alta velocidade atrás de você, você tinha morrido? Porque foi por Deus, porque você estava numa avenida movimentada, o pneu da sua moto estourou em movimento, a câmera de ar estava exposta. Você poderia... É um milagre você estar viva. Porque hoje, no mesmo dia, aconteceu um acidente com uma moça, da mesma forma que você, e a moça morreu esmagada pelo ônibus escolar. E você tá viva. Então, você agradeça muito a Deus, viu? E aí eu vi, só que eu passava por todos esses livramentos, só que eu não tinha noção, né, das coisas. Aí eu passava, uma vez eu fiquei com, teve uma escoriação no meu ombro ficou de carne viva, carne viva. E eu vi assim, sabe assim, mas eu não tinha muita noção dos livramentos que eu tinha, gente. Eu não tinha muita noção do carro vir, o carro me pegou de frente, me jogou lá do outro lado da rua. E eu ralei só a perna, minha moto destruída, ralei só a perna. E o cara falou assim, eu não sei como que você não morreu. Voei, assim, sabe? Voei. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei confusa, porque eu pensei, falei, bom, como que Deus vai permitir que eu tenha um filho no meio desse caos? Mas, ao mesmo tempo, foi uma resposta de Deus. Porque se há 2 meses atrás eu falei que eu não tinha serventia nenhuma, que eu era uma inválida, que eu não tinha... Eu era um projeto falido. E aí, logo 2 meses após, eu tava grávida, gerando uma vida completamente perfeita, em perfeito estado, grávida, passando por toda aquela fase, e minha filha nasceu com saúde, sabe? E esses 9 meses de gestação, Deus cuidou de mim nos 9 meses, sabe? Era como se Deus tivesse, tá vendo? Você está gerando uma vida. Significa que você não é inválida, você serve para alguma coisa. Você gera, porque eu sei que tem milhares de mulheres que não conseguem, né, ter filhos, não conseguem engravidar, e eu tinha aquele privilégio dentro de mim. E até uma pessoa próxima de mim falou: "Você tá gerando uma vida e o meu sonho é ter um filho e eu não consigo. Não consigo ter esse filho, não consigo engravidar. E é anos e anos pedindo para Deus. E você tem esse privilégio. Então, assim, eu me senti viva novamente, eu me senti cuidada por Deus. Então, o filho é aquela frase, né? Às vezes Deus envia um filho para você, te livrando daquilo que vinha para você. E o filho é a salvação, tanto o meu primeiro filho como ela. Eles foram um presente de Deus para me salvar, para me livrar da morte. Porque talvez se eu não tivesse engravidado, eu poderia ter... Só Deus sabe o que seria de mim. Então, o fato de eu ter tido outro filho, né? De ter engravidado naquela circunstância, que foi uma circunstância difícil, foi como se Deus tivesse mostrando para mim, Deus mostrou para mim que ele me amava, e que ele me amava tanto, que ele me deu um anjinho dele para que eu criasse, um outro anjinho, ou seja, ele confia demais em mim. Ele sabe da capacidade que eu tenho de exercer esse papel de amor, de cuidado. Então, a Pérola foi uma salvação. E olha que na gravidez dela eu pensei em abortar de todas as formas. Eu sou totalmente contra o aborto, gente. Não é porque eu sou cristã, não. Também. Mas é porque eu sou contra. Eu acho que ninguém tem o direito de acabar com a vida de ninguém. Desde o ventre grande, seja qual for. Eu sou contra o aborto. Contra. Eu sou contra. Não posso nem falar nada contra quem tem esse pensamento. Tudo contra. Porque eu sou contra ao aborto. Eu sou contra. Ah, mas se você criasse sua filha com todos esses problemas psicológicos. Não são problemas psicológicos, são problemas espirituais. E Deus, se Ele permitiu, é porque Ele ia me dar capacidade de criar. E então hoje, o meu maior desejo é continuar firme, né? Buscando o certo para servir de inspiração para alguém que está passando por isso e não tem perspectiva de vida nenhuma. Você entende? Então, gente, é muito complexo, né? E até no meio da gestação, enquanto eu pensava, no comecinho, né, que eu pensei
Satanás, ele trabalhou tanto na minha mente que eu não queria levar a gestação pra frente, porque eu achei que não tinha nexo. Eu, com todos esses problemas espirituais, tá passando por uma gestação. E eu frequentei um congresso que chama Pérola, que recebi uma palavra de uma missionária, de uma pastora que eu amo ela de paixão, sabe? Ela, a palavra dela, toda vez parece que ela faz uma cartinha especialmente pra mim, assim, sabe, gente? Porque é fora do normal. E ela tinha revelado tudo isso. Toda a minha gestação parecia que alguém tinha falado, sussurrado no ouvido dela tudo que eu tinha passado. E foi sobre o aborto, né? A pregação. Sobre abortar os sonhos, né? Para você não abortar aquilo que Deus colocou para gerar a sua vida. Para gerar dentro de você. E aquele dia lá, gente, eu tava mal, porque eu tinha vergonha de mostrar minha barriga de grávida. Então eu comprei um vestido longo enorme, preto, para disfarçar, para ninguém perceber que eu tava grávida. Mas parecia que todo mundo sabia que eu tava grávida. Então eu falo, a pérola, ela veio para complementar aquilo que eu sei que já Deus pensa ao meu respeito, que Deus me ama, ele me ama do jeito que eu sou. Entendeu? Não é alguém que vai determinar que eu não valo nada, não é uma circunstância, não é o fato de eu ser mãe solteira que vai determinar que. Porque tem um julgamento, sim, principalmente da igreja, né? Das pessoas da igreja, porque a igreja, hoje eu entendo que eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus. Antigamente eu entendia que eu tinha que ir para agradar as pessoas da igreja. E fiz por muito tempo isso. Eu anulava os meus pensamentos para acatar o que as pessoas de dentro da igreja falavam para mim. E muitas vezes as pessoas de dentro da igreja, elas não estão certas. Elas não estão 100% certas. Então, hoje eu vou para ouvir a palavra de Deus. E se eu quero que Deus fale comigo, eu vou pedir para que ele sim use pessoas, mas para que antes disso ele fale primeiramente comigo. E ele vai falar como ele fala, gente. É livramento, é sonho. Ele fala de alguma forma comigo. Então, isso foi um pouquinho, né, do meu testemunho. Eu tomei o tempo de vocês de novo, né, gente? Mas foi uma forma, foi por uma boa razão. Então você que tá pensando em desistir, que você sente uma invalidada, um invalidado, um fracassado, eu sou sozinha. Gente, no meio dessa caminhada aí, sabe aquele número que eles mandam a gente discar para suicídio, né, para depressão? Gente, quantas vezes eu não passava a madrugada ligando para esse número? Uma forma de desabafar. Porque na hora que a gente mais precisa, amigo mesmo, gente, dá pra contar nos dedos. O amigo que vai te ouvir. Porque muitas das vezes o amigo, ele fica com medo de entrar nessa situação. Com medo de pegar alguma coisa espiritual. Ai, eu não. Eu escutei isso, gente. Ai, fulano não vai ficar falando com ela, não. Porque se ela tá com tudo isso, é porque ela tá carregada, né? Então não é bom ficar conversando com ela que vai trazer problema. Amigo que é amigo de verdade, ele vai entrar nessa situação com você, vai interceder pela sua vida e ainda vai te ajudar. Hoje eu tenho um amigo, graças a Deus, que eu posso contar em oração, que eu sei que se eu ligar, ele vai me ajudar em oração, com um abraço, assim, com conversa, que vai me escutar. Então, naquela época eu não tinha não, gente. Não que eu não tinha, eu tinha, mas eu me afastei. Porque parece que quando a gente tá no erro, a gente não quer ficar do lado dos verdadeiros. A gente quer ouvir o que quer que a gente fale, né? A gente quer ouvir pessoas que falem o que a gente quer ouvir. Então, aparece amigo do nada, assim. Não, você tem que sair mesmo, você tem que curtir. Para, você é muito nova pra ficar nessa. Não, gente, tá tudo errado. Então, você tem valor pra Deus, sim. Você não é um nada, você não é. Não tenha vergonha. Se você é branca, preta, parda, seja a cor que você tiver. Não se sinta com vergonha. Se você tem algum tipo de deficiência, se você tem algum tipo de. Qualquer coisa que não as pessoas caçoem disso, que as pessoas deem risada, por mais simples que seja. Não se sinta assim. Se você tá desviado, se você tá com vergonha de voltar para a igreja, não tenha vergonha. Esqueça as pessoas que estão dentro da igreja. Olhe para Deus. Pense que Deus, ele tá te esperando de braços abertos. Se você se entristeceu com alguém da igreja, tá com raiva de voltar porque as pessoas são falhas, esquece, você não tá indo lá para agradar os homens. Você tá indo para agradar Deus. Esteja perto de quem quer estender a mão para você. Porque Deus, gente, ele não quer nada em troca. Ele só quer que a gente seja sincero. Às vezes, se você vai desabafar com alguém, você tem que dar uma coisa em troca pra pessoa. E Deus, ele não quer isso. Então, você tem solução, tá? Se você
se sente sozinho, talvez porque você é sozinho, você não é sozinho. Às vezes eu me sinto sozinha, gente, porque pensa, 2 filhos pequenos, você fica se sentindo mal 2 vezes, né? Mal por você não ter uma pessoa para você compartilhar, né? A criação. E mal porque você está sozinha, né? Você não tem um apoio. Mas não, eu tenho capacidade, entendeu? Óbvio, eu sou ser humano. Vai ter dias que eu vou me sentir sozinha sim. Mas eu tenho capacidade. E, gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Quem está dentro da igreja, firme na igreja, cuidado, é igual aquele versículo, para que não caia. Que depois que você cair, não que é impossível você voltar, porque para Deus não existe nada impossível, mas é completamente difícil a volta para a igreja. A volta para a igreja, a volta para Deus. A igreja é consequência, a volta para a igreja, para Deus. Porque você pode sim voltar para a igreja, como existem várias pessoas dentro da igreja que você olha e você fala, nossa, a pessoa tá firme porque vai na igreja todos os dias. Mas às vezes o coração dela tá completamente longe. Completamente longe. Então, o que importa é o seu coração com Deus. A igreja é importante? É importante. Mas o seu coração, a sua intimidade com Deus. Porque eu vejo milhares de pessoas aí, eu olho, a pessoa tá lá batendo carteirinha na igreja, segunda, quarta e sexta. Posta foto da Bíblia, posta foto do louvor, posta foto. Mas fala, mete pau no irmão adoidado. Bebe escondido, faz as coisas escondido, fala mal dos outros, mente adoidado, manda mensagem pra mulher ou homem casado. Então, gente, isso não significa nada, tá? Então, o que significa é o seu coração com Deus, a sua intimidade com Deus. É isso que vale, tá? Agora eu vou ficando por aqui, tá, gente? Porque eu falei demais. Mas eu tenho certeza, tenho fé. Gente, eu tô olhando pra lá toda hora. Porque que acontece? Minha bebezinha tá dormindo. E ela tá naquela fase que ela tá querendo começar a andar. Então eu tenho que prestar atenção nela em 5 em 5 minutos pra ela não cair da cama. Por mais que eu tenha feito toda uma rede de proteção. Mas eu preciso olhar. Então, gente, por isso que eu fico assim, meio dispersa com o olhar. Mas não é não. É isso, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito. O vídeo ficou longo de novo? Ficou, gente. Eu prometo que eu vou fazer vídeo mais curto. É o começo, é assim mesmo. Mas você que gostou do meu vídeo, você comenta, compartilha, curta. Compartilha com alguém que tá precisando, né? Gente, ó. Isso daqui, eu tô falando tudo isso, mas não fica achando vocês que eu tô 100% perfeita não, viu? Que eu tô, ó, voltando pra igreja agora, tá? Pra igreja agora. Eu fiquei um bom tempo sem ir pra igreja. Fica achando, ah, aquela lá tá dando lição de moral. Tô nada, gente. Sou uma pecadora igual você, tá? Tentando me consertar com Deus. Tentando não, me consertando com Deus, tá? Então não fica achando não que eu... Não, sou igual você, erro igual você, falho igual você, às vezes até mais, tá? Então isso é só uma forma de ajudar você de alguma forma trazer uma palavra de conforto, tá? Tamo junto aí. Você que tá pensando em voltar pra igreja, você que tá com vergonha, fica não, viu? Ligando pros povos que o pessoal fala não. Liga só pro que Deus pensa sobre você. Que não é coisa ruim, não. Tá? E é isso. Se valorizem, tá? Principalmente nós mulheres que somos mães solteiras. Satanás aí com a bandejinha cheia de gente pra tentar nos acalentar. Pra tentar confortar o nosso coração, porque você é muito sozinha, você é muito bonita, você é isso, você não merece ficar sozinha. Ai, posso assistir um filme com você, posso assistir uma Netflix, posso comer pipoca com você. Vem, viu? Vem com essa. Quer pra pipoca não? Quer comer pipoca, assistir Netflix, vai pro cinema, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Mas é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau!